Olá, meus irmãos, já estamos aqui ao vivo. Hoje está somente eu e o irmão Ricardo. Ainda Amém. mais que os 144 mil a gente já trouxe, passamos ali pelo Apocalipse 7, mas agora a gente vai dar uma visão um pouco mais ampla do que eles estão fazendo, aonde que eles estão, vamos detalhar alguns outros pontos aí. Agora a gente continua o que a Bíblia está nos propondo. Então, capítulo 14, hoje estudaremos do versículo 1 ao versículo 5. E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, que em suas testas tinha escrito o nome do seu pai. E ouvi uma voz do céu como voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão, e ouvi a voz de arpistas que tocavam com as suas harpas. Vamos ficar por enquanto nesses dois versículos, irmão Ricardo. Quando a gente fala de Monte Sião, precisamos estar atentos que a palavra de Deus, em muitos momentos, estão nos alertando sobre um Monte Sião literal que existe em Jerusalém e sobre um Monte Sião espiritual, a qual nós já nos achegamos hoje na presença de Deus, mas que também literalmente estaremos, né, aí neste milênio. Eu vou deixar para o irmão Ricardo explicar para nós essas diferenças aí do Monte Sião e o que o irmão quer trazer sobre esses primeiros versículos, irmão Ricardo. Amém, amém. Então, muito importante, irmãos, nós termos esse discernimento acerca do Monte Sião. Existem muitas menções nos profetas que apontam acerca do Monte Sião e de Jerusalém. A palavra Jerusalém já é misteriosa, mas nós percebemos essa menção profética do Monte Sião e sempre acompanhado de Jerusalém. Nós, quando analisamos lá o escritor de Hebreus, no capítulo 12, no verso 22, está escrito assim: vocês têm chegado ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, a incontável hostes de anjos, a universal assembleia e igreja dos primogênitos, arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e os espíritos dos justos aperfeiçoados. Então o escritor de Hebreus apontou o Monte Sião para uma cidade de Deus, para algo que está numa região celestial. E quando nós vinculamos aqui Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 11, verso 26, no qual todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador. Olha só, o libertador vindo de Sião, vindo do alto. E quando ele fala essa expressão como está escrito, com certeza ele está fazendo uma referência aos profetas. Então eu elenquei aqui 3 profetas para a gente endossar essa questão do Monte Sião no lugar alto e celestial. Isaías 62, verso 1 diz assim, ó: por amor de Sião e por amor de Jerusalém. Você vê que há uma distinção do Monte Sião, uma menção profética que aponta para algo do alto celestial, e ele não esquece, ele também faz uma referência para Jerusalém. E Joel 3,16 vai falar assim: o Senhor bramará de Sião e Jerusalém ouvirá. Ou seja, Amós 1:2 também vai falar o seguinte: fará ouvir a sua voz, os céus e a terra tremerão. Ou seja, o Senhor vai bramar de Sião e Jerusalém vai ouvir. Olha que interessante. Do alto veio o rugido, veio o bramar do Senhor, e Jerusalém vai ouvir de uma região mais baixa. Isso está tanto em Joel 3,16, como também em Amós 1, verso 2. E nós conseguimos discernir isso quando nós temos o entendimento da promessa que Deus fez para Abraão. Quando nós temos essa promessa de Deus para Abraão, que está em Gênesis 22, a partir do verso 17, nós conseguimos discernir isso, de que Abraão terá uma descendência como estrelas do céu, e uma descendência como a areia da praia do mar. E nesta descendência todas as nações serão benditas. Então nós
temos esse discernimento pelas escrituras de que o Monte Sião está apontando aí para uma região celestial. Tanto que Apocalipse 14, quando no verso 1 diz do Monte Sião, o verso 2 vai falar o seguinte: ouvi uma voz do céu. Então o Monte Sião aí, em Apocalipse 14, está apontando aí para essa região do alto celestial. Que o livro de Salmos, né, as pessoas não prestam atenção, mas os Salmos, ele é um livro muito apocalíptico, né? E ele mostra revelações fantásticas que eu acredito que para quem lesse naquela época que ele foi escrito não entenderia. Não, isso não é para o nosso tempo, né? Então Deus revelou aí para Davi, né, muitas coisas que puderam ser escritas. E olha só que interessante, eu vou trazer um versículo para nós aqui, que está lá no Salmos capítulo 2, que vai dizer assim, ó, que muitos príncipes, né, conspiraram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós suas algemas. E olha só que interessante, ri-se aquele que habita onde? Nos céus. O Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei decreto do Senhor, e ele me disse: tu és meu filho, e eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerá, e despedaçará como um vaso de oleiro. Então a gente está vendo esse momento, quando está sendo falado de Sião, está sendo falado do céu. Lógico que a gente não pode confundir as coisas, é isso que eu quis trazer desde o início, porque o nosso Rei Jesus vai governar também de Sião, Jerusalém, física e literal. Mas a expressão contida no capítulo 14 de Apocalipse, você pode ver a partir do versículo 2, que é uma expressão, que é uma visão que está sendo vista no céu. A comparação que você vai poder fazer perfeita com isso, a gente vai ver um pouquinho mais no versículo 4 depois, que você vai conseguir enxergar que aquela citação que está sendo dita ali, a gente já ouviu aonde, irmão Ricardo? No capítulo 5. Tá, mas o capítulo 5 não é a abertura dos selos? Sim, é a abertura dos selos. Mas olhando um pouco mais adiante, ali se consegue enxergar os santos juntamente, né? Porque quando nós fazemos a referência de Cristo como o Espírito Santo derramado sobre a terra, a referência de Cristo, a gente também vê a referência da igreja. Por quê? Por intermédio dos 7 olhos do Senhor que são enviados sobre toda a terra. A gente vai conseguir explanar um pouco melhor para os irmãos não confundirem. A princípio, hoje, é que você entenda que existe uma diferença, como o irmão Ricardo trouxe, entre a Sião celestial e a Sião literal da terra, né? E em um certo momento, irmão Ricardo, elas vão se fundir praticamente. Por quê? Porque no milênio nós teremos acesso aos céus. Esse cântico, esse novo cântico, está sendo cantado nos céus, ao mesmo tempo que também a igreja reinará de Sião literal. Por que não, né? Mas a maioria das referências bíblicas sendo contidas como profético está nos representando como salvos introduzidos na Sião celestial. E esse é o ponto importantíssimo, o ponto mais importante que os irmãos precisam observar. Eu quero ler com vocês também os Salmos 9. Louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração. Nós estamos falando do quê? De louvor, né? Então, louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração. Contarei todas as tuas maravilhas, alegrar-me-ei e exultarei em ti, ao teu nome, ó Altíssimo, e cantarei louvores. Eu cantarei louvores. Pois, ao retrocederem os meus inimigos, tropeçam e somem da tua presença. Quem é que vai estar... Para quem que vai ser destinado estar na presença de Deus? Então medite nisso. Porque sustentas o meu direito e a minha causa. No trono te assentas e julgas retamente. Repreendes as nações, destrói o ímpio e para todos sempre lhes apaga o nome. Quanto aos inimigos estão consumados, suas ruínas são perpétuas, e arrastaste as suas cidades, até a memória pereceu. Mas o Senhor permanece no seu trono eternamente. Trono que erguiu para julgar, ele mesmo julga o mundo com justiça, admira
administra os povos com retidão. O Senhor será também um alto refúgio para o oprimido, um alto refúgio em tempo de angústia. Em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparastes os que te buscam. Cantai louvores ao Senhor, que habita onde, meus irmãos? Em Sião. Onde que o Senhor habita? Em Sião. No terrestre? Não pode ser, né, irmão Ricardo? Quando nós estamos falando de Sião aqui, e aonde nós estaremos cantando louvores, é no céu. Então cantai louvores ao Senhor que habita em Sião, e anunciai entre os povos os seus feitos. Pois quando inquire do derramamento de sangue, lembra-se deles, não se esquece do clamor dos aflitos. Então olha o momento em que está sendo contido esses cânticos, né? Tem misericórdia de mim, Senhor, olha para a minha aflição, causada por aqueles que me odeiam. Tu que me levantas das portas da morte. Olha que interessante. O que nós estamos vendo aqui, irmão Ricardo? A ressurreição. Para que eu conte todos os teus louvores nas portas da filha de Sião. E me alegre na tua salvação. Pronto, não preciso nem ler o resto aqui. Por quê? Porque é isso. São os que foram comprados para o Senhor, foram salvos e hoje cantam alegremente. Se a gente for continuar aqui, vai dizer que depois do juízo ser estabelecido, os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. Então, meus irmãos, os salmos, eles são muito apocalípticos e a gente precisa estar meditando, né? Porque é fantástico as revelações. Nada do que está no Apocalipse é por acaso. A gente consegue ver outros profetas, muitos outros aspectos. Então, medite nessa diferença. Sião celestial, que é, né, para onde nós estamos sendo introduzidos, e a Sião, pelo qual nós iremos governar aqui na terra. Irmão Ricardo, o que eles faziam, irmão Ricardo? Eles cantavam como um cântico novo diante do trono e diante dos 4 animais e dos anciões, e ninguém podia aprender aquele cântico senão os 144 mil que foram comprados da terra, né? E aí depois a gente consegue detalhar, depois a gente vai detalhar o resto, mas vamos tratar um pouco aqui sobre esse cântico novo. Quem são esses 4 animais? A gente já estudou, né? E por que eles estão ali ao redor do trono? Bom, primeiramente é incontestável a região, né? Como a gente falou. Primeiramente a gente tratou de Sião para saber se era Sião terrestre, se era Sião celestial, e depois a gente consegue enxergar aqui nesse versículo, principalmente, a região. Então, nós estamos tratando aqui, irmãos, do Alto do Zafon, o extremo norte, que aponta para o terceiro céu. Então, quando nós olhamos o tabernáculo, estudamos o tabernáculo de maneira bíblica mesmo, nada mais é do que uma sombra que vai mostrar a ordem daquilo que está no plano terreno e dos céus. Lembram que existem céus, no plural, nos profetas, e somente depois do trono branco é que vai acontecer aí o novo céu no singular e uma nova terra. Então, atualmente nós temos céus, e isso vai corresponder na visão do tabernáculo, onde nós temos três ambientes, onde ali no átrio nós temos os elementos de bronze apontando para aquilo que está no ambiente terreno, e bem ali na bacia de bronze, onde tem águas, nós já começamos a associar aí com o primeiro céu, e o lugar santo, onde tem o castiçal, a mesa e o altar de incenso como um segundo céu. E quando nós olhamos para a Arca da Aliança, que aponta para o trono de Deus, vai apontar para o terceiro céu. Então nós temos esse vislumbre através do tabernáculo, essa ordem, né, de criação que o Senhor estabeleceu aí sobre a terra, o primeiro céu, o segundo céu, o terceiro céu. E o trono, ele está localizado no terceiro céu. Lembre, irmãos, que quando João ele é arrebatado em espírito, no primeiro capítulo de Apocalipse, ele se encontra numa região onde tem castiçais. Então ele foi arrebatado para este ambiente do segundo céu. E no capítulo 4 de Apocalipse, ele olha para cima, ele vê uma entrada para o alto, e aí vem uma voz: sobe para cá.
Então ele estava numa região do segundo céu, onde tinham castiçais, e ele sobe até uma região mais alta, e nesta região ele se coloca na sala do trono. E ali ele tem as visões dos 4 animais, ele tem a visão do trono. Então toda essa ordem nós conseguimos, primeiramente, associar com o próprio tabernáculo, nos ajuda a ter esse entendimento, mas quando nós associamos isso com as experiências que João teve, nós conseguimos discernir que esse trono se coloca numa região alta, alto do Zafon, algo que Satanás quis se colocar nesse lugar, como está em Isaías capítulo 14, verso 12, quis usurpar, quis se colocar numa região alta, ser semelhante ao Altíssimo. É neste lugar que Satanás invejou. Então, muito interessante essa questão do trono. E é neste lugar, no alto do Zafon, que nós também associamos com o Sião celestial. Este Sião que nós estamos comentando aqui. E vi um grande e admirável sinal aonde, irmão Ricardo? No céu. 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nela é consumada a ira de Deus. E vi um como o mar de vidro, misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem, e do seu sinal, e do número do seu nome. Olha só, as 4 características que foram trazidas por nós no último, né, irmão? No último episódio, que a gente viu aí sobre a besta, né? A imagem, o sinal, o número do seu nome, né? E a besta, que estavam junto ao mar de vidro e tinha suas harpas, as harpas de Deus, e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras, ó Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos santos. Quem não irá te temer, ó Senhor? Quem não magnificará o teu nome? Porque só tu és santo. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Olha só que interessante, né? Esse é o ponto determinado, aonde os 144.000 estarão diante do trono, adorando ao Senhor. E tem alguns outros versículos que eu gostaria de trazer para os irmãos. Olha só, a gente vai voltar um pouquinho em Apocalipse 5, do 8 ao 10. E havendo tomado o livro, os 4 animais, os 24 anciões, que estão contidos aqui nesse capítulo 14, prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles o quê? Harpas e salvas de ouro cheia de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um cântico novo, dizendo: dignos é, Senhor, de tomar o livro, de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue nos comprastes para Deus de toda a tribo, língua e povo e nação. E para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes, e reinaremos aonde? Sobre a terra. Então, meus irmãos, vocês estão conseguindo conectar os contextos? Entende? Então, assim, é como se fosse a confirmação dos cânticos e sacrifícios de louvores que nós já fizemos hoje. Hoje nós já nos achegamos diante do trono de Deus, espiritualmente, mas vai acontecer literalmente também. E é esse ponto que está sendo apontado. Para mim, aqui no Almeida, e aí tem diversas traduções do Almeida, né? Eu olho aqui no original, a tradução é um pouco diferente aí. Tá escrito assim, ó: para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes. Em algumas traduções está escrito nos fizeste reis e sacerdotes. Mas quando nós analisamos sempre as traduções, principalmente no original, a gente vai perceber que os 4 seres viventes e os 24 anciãos, eles estão participando desse cântico. Eles participam. Como Paulo disse lá da família celestial, onde a igreja ela vai ser participante, ela vai ser introduzida nesta família. Então, a interpretação que eu tenho aqui é que, de fato, os 4 seres viventes e os 24 anciãos, eles estão juntamente ali com os glorificados, e diante dos olhos, pelo prisma dos 4 seres viventes e 24 anciãos, eles declaram como os fizeste, apontando para eles, né? Os fizeste reis e sacerdotes. Mas, pelo prisma dos próprios glorificados, eles
estão participando desse cântico, né, e realmente celebrando, porque o Senhor fez deles reis e sacerdotes. Paulo escreve em Colossenses 3,16 que precisa habitar dentro de nós abundantemente, com a exortação, com salmos, com hinos e cânticos espirituais. Quando Paulo escreve isso, ele está apontando para a igreja: vocês fazem parte do ofício sacerdotal superior, de cânticos espirituais, diante da arca da aliança, diante do trono de Deus. Essa é a mensagem. Então, no tabernáculo caído de Davi, que será restaurado, vai haver um exercício sacerdotal superior de cânticos espirituais eternos, segundo a ordem de Melquisedeque, diante da arca da aliança, ou seja, diante do trono de Deus. E isso será restabelecido. Quando nós olhamos, meus irmãos, a igreja exercendo esses ofícios sacerdotais espirituais e eternos, isso vai acontecer desde Sião celestial, desde o trono de Deus. E esse ofício sacerdotal, segundo a ordem de Melquisedeque, aponta para estes cânticos novos, cântico novo. Então, o cântico novo aponta para este ofício de sacrifícios espirituais que será restaurado no tabernáculo de Davi na ocasião do milênio. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que o Cordeiro vá. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. O que o irmão pode trazer para nós aí, irmão? Então, baseado nessa passagem, irmãos, de Apocalipse 14, nós colocamos aí as 6 características dos 144 mil. Eles tinham nas suas testas o nome do Cordeiro e o nome de Deus Pai. Quando nós olhamos lá a palavra que está em Apocalipse 3,12, que é para Filadélfia, Filadélfia é uma das 2 igrejas que estão irrepreensíveis diante do Senhor. Lá está escrito: a quem vencer, escreverei sobre ele o nome do meu Deus e também o meu novo nome. Então, essa é uma característica que aponta para a igreja. Então, tem algumas doutrinas aí que vão fazer associação para 144 mil judeus. Só olhar essa primeira característica, a gente já começa a não concordar com essa vertente, porque os judeus ortodoxos não seguem o Jesus, não seguem o Cordeiro, e isso realmente aponta para a igreja. Uma outra característica, pode passar aí, Wagner. A outra característica é que, como nós colocamos aqui, eles cantavam um cântico novo. E aí o Wagner pontuou bem também, nós esclarecemos sobre esse cântico novo, que vai associar com o cântico de Moisés, o cântico do Cordeiro. Olha só, até o Cordeiro vai cantar, irmãos. Isso é lindo demais, né? Pode passar para o próximo aí, irmãos. E aí está escrito o seguinte, que ninguém podia aprender aquele canto senão os 144 mil que foram comprados da terra. Quando nós entendemos acerca das 2 casas de Israel, essa restauração espiritual das 2 casas de Israel, que está em Oséias, no capítulo 1, no último verso ali está escrito que eles se congregarão, os filhos de Judá com os filhos de Israel se congregarão juntos, constituirão sobre si uma só cabeça, apontando para Cristo, e eles subirão da terra, apontando aí para a ressurreição daqueles que de fato estão atrelados a essa promessa. E também no próximo slide vai falar de que eles são comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. E aí nós sabemos aí pelas festas, pelas solenidades, de que aqueles que entram na nova aliança, o Senhor vai associar aí, Paulo mesmo escreve, fostes comprados por bom preço. Tiago vai escrever que somos primícias da criação. E eu coloquei aí também
uma associação com jubileu. Por quê? Porque ali no jubileu nada mais é do que apontando aí para a redenção. Tem a figura do resgatador e tem o preço do resgate e apontando para o jubileu. Sabemos que jubileu ele acontece no encerramento de um ciclo que compete aí 50 anos e o start desse ano de jubileu ocorre no dia da expiação. Paulo vai escrever, Efésios 4:31, de que nós precisamos estar prontos para o dia da redenção. Esse dia da redenção, o dia da expiação, vai apontar para o ano de jubileu. Então faz muito sentido a gente conectar tudo isso aí. E aí vai falar também de que os 144 mil não se contaminaram com mulheres, pois se conservaram castos, virgens. Essas mulheres, irmãos, eu até convido vocês aí, quem não viu ainda, a assistir ao estudo do pastor Pedro acerca do projeto Babel. Lá ele vai falar de Olá e Oholibá, duas filhas meretrizes da grande Babilônia, apontando para a grande Babilônia, a grande meretriz. Nós sabemos aí que a igreja ela não vai se contaminar nos últimos dias. Aqueles que de fato são prudentes, não estamos falando das virgens loucas, mas as virgens prudentes e as duas testemunhas, elas vão permanecer incontamináveis com mulheres, incontamináveis com o sistema. E esse sistema babilônico aponta para a grande meretriz. Tanto é que Paulo escreve que nesta obra do Senhor existe um zelo de apresentar uma virgem para um marido, a saber, a Cristo. Então isso é muito importante, nós temos esse discernimento acerca da virgindade, de manter castos. E aí também a característica de que eles seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Isso aqui é uma ligação direta com João 14, onde Jesus mesmo disse que voltarei e os levarei comigo para onde quer que eu esteja, vocês estejam também. Então, é uma conexão direta, irmãos, daqueles que são seguidores do Cordeiro, nada mais é do que a igreja que segue Jesus aonde quer que vá. E quando nós entendemos essa expressão, aonde quer que vá, nós vamos discernir com a escada de Jacó. A escada de Jacó que permite essa ida e vinda, esse ofício sacerdotal e de regência sobre as nações da terra, mas os ofícios sacerdotais, segundo a ordem de Melquisedeque, na região do Sião celestial, na região do alto. Por isso a escada de Jacó se cumprindo plenamente no reino milenar. Faz muito sentido isso. Seria interessante tratar da antiobra, da antítese dos 144 mil, apontando aí o povo da besta, que faz muito sentido também. A gente falou aqui que os 144 mil tinham nas suas testas o nome do Cordeiro e de Deus Pai, e o povo da besta é a antiobra, é o contrário, a antítese. Eles vão ter na testa e na mão direita a marca da besta, 666. Tá aí as referências para quem quiser estudar aí, Apocalipse 13, 16, Apocalipse 14, do 9 ao 11, que nós vamos tratar no próximo episódio aí. Então, faz muito sentido isso. Outra antítese também está com relação a essa voz. Os 144 mil vão entoar um cântico novo e o povo da besta vão fazer o contrário, vão blasfemar o nome de Deus, fazer realmente aquilo que o chifre pequeno exercerá, né, nos últimos dias, proclamando blasfêmias contra o Senhor, contra todo aquele que está associado com o reino. E outra característica de antítese também está no caso dos 144 mil sendo comprados e sendo primícias para Deus e o Cordeiro. O povo da besta, eles vão se embriagar pelo vinho da grande meretriz e vão adorar a besta que sobe do abismo, conforme Apocalipse 18, verso 3 aí. E a outra antítese é que os 144 mil não se contaminam com mulheres, eles perseveram castos,
o povo da besta, eles vão se contaminar com essa grande meretriz, conforme está escrito aí, Apocalipse 17, verso 2. Eu acho que é isso. Ah, não, ainda tem mais uma. Tem mais ainda. Exato. Enquanto os 144 mil são seguidores do Cordeiro aonde quer que vá, o povo da besta, né, eles se tornaram seguidores e adoradores da besta. Isso vai acontecer até o fim, até porque aqueles que colocam a marca, a gente vai ver isso no próximo episódio, não restam para eles tão somente a condenação ao lago de fogo. É isso aí. Então, meus irmãos, não fica difícil de entender quem são essas pessoas. Nós estamos tratando aqui de um povo separado, que foi comprado como primícia, que foi levado para junto de Deus, né? E quando a gente fala levado para junto de Deus, os irmãos não tenham em mente que nós iremos para o céu e vamos ficar no céu. Não, só que nós teremos acesso. Então, esse capítulo é importantíssimo para nos fazer entender que os santos reinarão sobre a terra, serão reis e sacerdotes sobre a terra, mas que terão acesso aos céus, entende? Para se achegar diante do trono de Deus. Olha que interessante que eu separei, que está lá em Isaías capítulo 42, versículo 5 em diante, diz assim, ó. Assim diz Deus o Senhor, que criou os céus e estendeu e formou a terra, e tudo quanto produz, que dá fôlego de vida, e ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo, e luz para os gentios, para abrires os olhos aos cegos, para tirares de prisão o cativo de cárcere, os que jazem em trevas, porque eu sou o Senhor, e este é o meu nome. A minha glória, pois, não darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Eis que as primeiras perdições já se cumpriram, e as novas coisas eu vos anuncio. Olha que comparação, né? Eis que eu faço novas todas as coisas, né? Quando a gente olha para um contexto dos salvos, já é novidade. Você já estar salvo e reinando no milênio, glorificado, já é uma novidade para essas pessoas. Já é um novo céu, uma nova terra para essas pessoas, né? Lógico que a consumação de tudo é só após o milênio, quando tiver destruído todo o principado e potestade. Porém, os salvos já estarão experimentando a glória vindoura. Olha só que interessante, né? E o versículo 10 que vem a nos dizer, né? Cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor até as extremidades da terra. Vós, os que navegais pelo mar, e tudo o que há nele, vós das terras do mar, e os seus moradores. Então, meus irmãos, é interessantíssimo que a gente possa meditar em quem são esses que estão se achegando diante do trono para cantar um cântico novo. O Salmos 98 diz assim, ó: Cantai ao Senhor um cântico novo, porque fez maravilhas à sua destra, e o seu braço santo lhe alcançaram a salvação. O Senhor fez notória a sua salvação e manifestou a sua justiça perante os olhos dos gentios. Lembrou-se da sua benignidade e da sua verdade para com a casa de Israel. Todas as extremidades da terra viram a salvação do nosso Deus. E a Bíblia, a palavra de Deus, é enfática em trazer para nós que todo olho verá. Todo olho verá. E todos, e os perdidos se lamentarão, né? Porque não deram ouvidos à voz do Senhor. E os outros todos louvarão o Senhor, reconhecendo que Ele é o Senhor e que Ele é justo. A justiça de Deus será manifesta. Nós estudamos aqui de um momento singular, aonde estaremos dando glórias a Deus diante do trono. Só que hoje, meu irmão, você que está ouvindo, você pode se achegar diante do trono. Você sabia disso? Você pode se achegar diante do trono. Quando você entra no seu quarto, dobra o seu joelho, faz uma oração sincera e se entrega para aquele que é o doador, o mantenedor de todas as coisas. Por intermédio do nome de Jesus, do sangue de Cristo, você pode se achegar nesta região celeste. Por quê? Porque o texto nos diz: tendes chegado. Não é que vocês vão chegar, tendes chegado. Pela fé, agora pela fé, aguardando simplesmente o momento em que seremos aperfeiçoados e transformados.
mas não perca essa ousadia, não perca essa intrepidez que o próprio livro de Hebreus nos fala que nós temos de se achegar no Santo dos Santos. O único lugar que existe o trono de Deus, o tabernáculo do testemunho, é o Santo dos Santos. Então que nós possamos nos purificar, que nós possamos nos introduzir neste plano, né, irmão Ricardo, para estarmos aí alinhados nos propósitos de Deus. É isso aí, é isso aí. O irmão falou aí de usarmos, né, a fé e me fez lembrar aí de Colossenses 3. Está escrito assim: portanto, se já ressuscitastes com Cristo e pela fé, e Paulo estava falando isso, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Amém. Pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus, lá no Santo dos Santos. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória naquele grande dia, e será lindo isso. Fazer Amém. Participante, né, dos 144 mil. Amém, meus irmãos. Então fiquem com essa promessa, não percam o próximo episódio, tá bom? Que Deus abençoe a todos e até o próximo episódio. Tenham todos uma boa noite.